Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra ativacional para você começar da melhor maneira o seu dia. E eu quero desejar para você um bom dia. Nosso Deus é um Deus de milagres, um Deus de promessas, e Ele está aqui conosco. E todas as promessas dele se cumprirão na nossa vida, em nome de Jesus. Bom dia! Bom dia, povo de Deus! Bom dia, Loreni, Mari. Bom dia, Sônia. Bom dia, Leo. Bom dia, Inês, Josi. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, Aline. Samanta, bom dia, Gian. Bom dia, meus queridos. Que bom começar o dia junto com vocês. Que bom estar com vocês aqui compartilhando nesse dia especial aqui preparado por Deus, dia 28, quarta-feira. 3 dias para terminar o nosso ano e o melhor de Deus ainda está por vir. Hoje vai ser um dia extraordinário, com certeza, mas o melhor de Deus ainda está por vir. Tem um convidado muito especial aqui hoje. A data já. Conheci ele quando ele ainda era novo ainda. Ai, meu Deus do céu! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Mardegan. Tudo bem? Como é que está, pastor? Tudo Tudo bem? bem, pastor Júnior. Estava dizendo aqui que eu te conheci quando você era novo ainda. Faz tempo que Rapaz, a gente se você tá conhece, hein? entregando nossa idade, hein, cara? Pois é, rapaz, eu tava falando com a Márcia esses dias. A Márcia falando, como que é o nome da tua menina mesmo? Sara, A Sara. Falou, a Sara vai fazer faculdade. Eu falei, mas já nessa idade fazer faculdade? daqui um ano. Eu- Meu Deus do céu, cara. Como o tempo passa. Chega a dar um negócio no coração, né? Glória a Deus, que bênção. Você viu, eu vou fazer agora, eu fecho 10 anos de pastorado, vou começar o meu 11º, e me recordo de quando você era pastor em Céu Azul, que tempo precioso nós tínhamos a cada 15 Verdade. dias, né, cara? Pois é, a Sarinha tinha a idade da Elisa, por ali mais ou menos, eu acho. Uhum, Né? Talvez o é isso Samuel. Ah, que bênção. É uma família abençoada, né, pastor? que Graças bem, a Deus é uma família que serve ao Senhor, graças a todos Deus. servindo a Deus. Uma bênção, alegrando o coração do pai e da mãe. Graças a Deus, que bênção. Alegria. E como é que vocês estão por aí, tudo na bênção? Tudo na bênção, graças a Deus. E uma alegria Parabéns. muito grande te receber aqui, ó, na família 659. Que Amém. coisa boa, Obrigado do Júnior. convite, Que viu? coisa boa. O pessoal aqui, tem um pessoal aqui que eu sei que está muito feliz de te ver aqui na família 659, que são já participantes a longa data já da Já. família O 659, pessoal me são cobra. amigos seus A aí. Agnes está aí, ó, entrou agora. Daqui tem uma galera que curte já esse trabalho. E É, eu então, acho que legal. muito legal essa tua iniciativa. O pessoal me cobra A aqui Karina, ó, para começar a Karina. fazer mais esse trabalho. É, a Então, Karina ó, também. tá convidado e agenda aberta para você. Toda vez que você quiser participar, só me dá um toque, já tá agendado com você já. Obrigado, querido. Você é uma bênção. Dizer Amém. que louvo a Deus pela tua vida, porque eu conheço você. Você não é mais um daqueles que apenas tem ocupado um espaço para se autopromover. E eu louvo a Deus porque você é muito do que você escreveu no teu livro, Pastores de Coração. Você é um homem digno de ser chamado pastor e homem de Deus. Você quer ver o reino de Deus acontecer e não mede esforços para isso. Eu admiro o seu trabalho, família Obrigado, Júnior. 659, eu não tenho essa desenvoltura. O pessoal às vezes fala, não, o senhor fala bem e tal. Né? Esses dias fui na rádio aqui e tudo, mas eu confesso que esse ano vai vir algumas coisas novas aí que Deus está diante do posicionamento, até o que eu vou compartilhar aqui. Eu vou estar revendo algumas coisas.
Amém. mas fica aqui claro a todos a minha admiração. Você é um grande homem de Deus e é um privilégio estar aqui com você nessa manhã, meu irmão. Obrigado, obrigado, Júnior. Deus abençoe você. Pessoal, estamos lá com 46 pessoas ao vivo e eu quero contar com a ajuda de vocês para a gente fazer subir esse número aí, do ao vivo, tá bom? Amém. Vamos chegar no 100 hoje, hein? Faz uns dias que a gente não chega no 100. Então Olha hoje lá. eu vou estar aqui olhando nesse númerozinho aí, vamos chegar no 100. Tem várias pessoas, né, que você Amém. conhece. Compartilhe essa live agora com pelo menos umas 30 pessoas. Amém. Pelo menos umas 30. Você Amém. pode compartilhar até com 50, né? O Instagram permite, mas pelo menos 30, convida. Você vai ser, você e essa pessoa com certeza serão muito abençoados, tá bom? Vem aqui, ó, nessa setinha aqui, dispara o convite e ó, fica ligado ao que o Espírito Santo vai falar ao seu coração em nome de Jesus. Pastor Júnior, tá contigo a palavra, fique à vontade para compartilhar e nos abençoar nessa manhã. Amém. Eu quero cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, a cada um de vocês que está aqui prestigiando o trabalho do pastor Fernando, né, família 659. E hoje eu quero compartilhar com vocês, nessa breve reflexão, sobre posicionamento. Tem vários temas que o pastor Fernando já teve compartilhando com você, tendo outros grandes homens de Deus falando aqui também nesse canal. E hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre posicionamento. Pastor Fernando, as pessoas perguntam, mas qual que é a diferença de decisão e posicionamento? Ela não é a mesma coisa? Elas estão interligadas, mas elas não são necessariamente a mesma coisa. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24. Nós vamos ler dois versículos. Nós vamos ler o versículo 14 e o versículo 15. Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Diz assim: Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam o Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A parte mais conhecida desse texto é essa frase impactante de Josué, quando ele diz, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Ou seja, ele está sendo até democrático, né? Ele está dizendo assim, olha, vocês hoje vão ter que fazer uma escolha. Né? Fiquem à vontade a fazer a escolha de vocês, mas eu já tomei uma decisão. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. O que eu entendo com a questão de posicionamento, pastor Fernando? Você, como um pastor, como um homem de Deus, sabe que a decisão, gente, ela é o primeiro passo de uma vida com Deus. Eu creio que essa, pastor Fernando, foi e é tido como o maior erro na pós-modernidade do evangelho nos Estados Unidos, que é quando as pessoas diziam e entendiam que bastava fazer uma oração. Você lembra disso? De entregar a sua vida a Jesus? Olha, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus e tal, e faz uma oração, me arrependo dos meus pecados. Veja, tudo isso é importante, tudo isso é relevante, porém, o meu posicionamento posterior a isso é que vai determinar se de fato a palavra que eu tomei dizendo que eu decidi por algo faz sentido ou não. Veja, ao longo da Bíblia, do Antigo Testamento, bem como do Novo, você vai ver que as pessoas, elas sempre se desviavam da presença de Deus. Elas ouviam as histórias, ouviam o que aconteceu com seus pais, eles falam aqui pais, mas era desde avós, bisavós, né? E ainda assim eles voltavam a pecar. Então, o que nós precisamos compreender como posicionamento? É mais ou menos a diferença entre disposição e disponibilidade. Quantas pessoas dizem assim, pastor, conta comigo. Pastor, eu estou disposto
disponível, viu? Se o senhor precisar, aliás, eu estou disposto. O senhor pode contar comigo. Quantas vezes, pastor Fernando, você já ligou para algum irmão que disse isso para você e a gente leva a sério? E aí você liga para a pessoa, tem um trabalho para fazer, seja limpar a igreja, seja fazer evangelismo, seja fazer uma visita, né? Algum irmão ou irmã que está enfermo. E aí você liga. Ô, meu irmão, tudo bem? Graça e paz. Você disse aí que você está disposto a estar comigo. Eu estou ligando para você. Nós temos uma atividade para fazer. E o irmão diz, pastor do céu, olha, não vou conseguir. Aí você fala, mas irmão, você falou que você estava disposto. E aí você entende que estar disposto precisa ter também o teu posicionamento de estar em disponibilidade. Tem gente que diz estar disposto, mas não está disponível para fazer aquilo que você faz necessário. E se tem algo que, para mim, é preponderante numa vida com Deus, e eu quero dizer a você, querido, que hoje está assistindo online agora, ou vai estar vendo posteriormente, está vendo ao vivo, ou vai ver depois, eu quero que você compreenda uma coisa. O teu posicionamento, ele vai determinar se você vai vivenciar as coisas das quais Deus prometeu. A promessa para nós, ela não é determinante no sentido de dizer assim, olha, é garantido que eu vou viver aquilo que Deus prometeu para mim. Se eu não me posicionar diante de Deus para receber aquilo que Ele me prometeu, a promessa dele continua existindo, mas eu deixo de usufruir aquilo que Deus propôs para a minha vida. Então, a primeira coisa que eu gostaria hoje que você lembrasse, por exemplo, um outro texto para você lembrar um pouco, para ajudar a gente nessa reflexão. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21 e 22, o profeta Elias, ele vai exortar o povo a parar de ficar entre dois pensamentos, né? A versão de hoje, da Bíblia NAA, ela vai dizer assim, ó, para você parar de pular de um lado para o outro. Naquilo que agrada momentaneamente a minha carne, eu estou do lado de cá, ainda que entristeça a Deus. Não, mas naquilo que me interessa da bênção de Deus, agora eu pulo para o outro lado. Elias está dizendo, gente, precisa parar com isso. Vocês precisam tomar uma decisão para a vida de vocês. Vocês precisam decidir hoje se vocês vão servir ao Senhor ou se vocês vão servir a Baal. Agora, não é estarrecedor que o povo, sabendo que Deus não negociava seus princípios, que ele não aceitava nenhuma quebra desses princípios, nunca aceitou, abominou e abomina ainda hoje a idolatria. Como é que o povo se perdia assim? O povo vai se perder lá com Josué ainda, e vai se perder depois ainda nos tempos de Elias. E aqui eu quero então convidar você, querido, a compreender que isso vem do posicionamento. Então, a primeira questão que eu quero trabalhar com você aqui é não negocie princípios. Princípios aqui a gente pode traduzir também por valores. Não negocie. Pastor, eu tenho entendido assim, olha, eu fui 4 vezes em 4 nutricionistas diferentes, tá? Nesse interim, eu digo assim, eu continuo barrigudo. Aí se você perguntar, as nutricionistas erraram na receita delas? Elas erraram no cronograma, no que, né, devia colocar? Não. Eu aqui não obedeci. É até uma vergonha falar isso, estou pagando preço agora. Né? Fiz uns exames há um tempo atrás, vou precisar rever e agora vou ter que correr atrás do prejuízo. Mas se eu tivesse, veja só, eu tomei a decisão de ir à nutricionista, mas eu não me posicionei diante da receita que ela me deu. E me posicionar é eu me colocar debaixo dessa autoridade e entender que se eu fizer aquilo que está proposto, eu vou colher também o fruto doce disso. Né? Eu vou colher o fruto bom disso. Mas como eu não me posicionei, continuo pançudo, irmão. Preciso rever isso, eu preciso cuidar da minha saúde. Então, veja bem, não negocie princípios. Quando é que a gente se desvia de Deus? Quando a gente começa com pequenos detalhes a menosprezar. Tem uma frase do pastor Luiz Hermínio que ele diz assim, olha, tome cuidado para não quebrar nenhum princípio, porque o princípio que você quebrar, esse princípio vai quebrar você depois. Vou repetir, não quebre nenhum princípio,
Porque o princípio que você quebrar vai quebrar você depois. Então, eu entendi para a minha vida que eu não posso negociar os valores, os princípios que eu tenho e os princípios que, na verdade, são bíblicos. Por que que eu leio a Bíblia e oro todos os dias? Não é porque eu sou pastor. Você, Fernando, é pastor, mas você é o Fernando. Eu sou o Júnior. Né? Nós temos, sim, dado por Deus uma vocação, uma posição de muita responsabilidade, que vamos prestar contas diante do Senhor, que é um peso maior de alguém que é uma ovelha na vida da igreja. Isso é uma verdade. Porém, eu continuo sendo ovelha. Você continua sendo ovelha. E a gente faz isso porque a gente precisa se alimentar da palavra de Deus. Então, quando você negocia esses princípios, esses valores, você começa a ver a derrocada que o Brasil vive hoje. Não é curioso que até os índices, pastor Fernando, de nível de escolaridade, as notas que eram medidas por vários indicadores fora do nosso país, num período onde a gente era tido como mais conservador, as notas eram altíssimas. E hoje, num tempo de liberdade, num tempo que o aluno, se quiser, nem fica dentro da sala de aula, as notas são ridículas. Nós temos pessoas carentes hoje de princípios e valores por causa da falta de posicionamento em dado momento das famílias, especialmente daqueles que se dizem cristãos. Ou seja, se eu negociar esses princípios, esses valores, é quando eu acho que uma mentirinha, só para tornar a história mais bonita, não vai ter problema. É quando eu acho que eu posso dizer até algumas frases, e eu não digo quem é o autor para parecer que sou eu, o inteligente, o cara que cria tudo, eu estou quebrando princípios. Eu estou deixando de honrar quem é digno de honra. Quem no secreto recebeu da parte de Deus uma porção especial que impactou a nossa vida e por isso a gente está reproduzindo. Então, eu acredito que esses princípios, eles têm que nortear a nossa vida em tudo. Por quê? Porque nós temos, segundo Hebreus, uma grande nuvem de testemunhas que nos acompanham. Eu me recordo de uma vez, pastor Fernando, que o reverendo Manuel Sidney, né, foi pastor em Foz do Iguaçu, foi meu pastor, e ele dizia o seguinte, que no Rio Grande do Sul, uma vez um pastor, ele ia nas empresas saber como é que os irmãos da igreja eram no trabalho. Você já pensou se a gente fizesse isso, pastor Marlegan, hoje? Meu O que Deus do céu. será que a gente ia encontrar? Rapaz, agora pasme, ele foi no meu trabalho. E eu não estava no trabalho no momento. Ele chegou e ele foi ser atendido. E em dado momento, ele teve um momento com o meu patrão, teve um momento ali com as pessoas que me conheciam. E ele perguntou como que eu era no trabalho. E eu só fui saber disso no altar da igreja, ele pregando. Rapaz, aquilo me deu um suador, pastor, porque eu tinha uma vida reta. Mas eu pensava, Jesus amado, será que eu pisei na bola em alguma coisa? E aí o pastor Sidney olhou para mim, deu uma risadinha. Ó, ali está dizendo que o pastor Sidney pregou domingo, né, ali em Foz. Ele disse para mim, assim, deu uma risadinha, e ele falou assim, Júnior, que é jeito gauchesco, né? Ele falou, que bênção, que eu ouvi só coisas boas a teu respeito. É óbvio que eu não sou perfeito, ninguém é. Mas se os nossos princípios se mantiverem na nossa vida de forma clara, a gente se torna relevante aonde a gente está. As pessoas vão querer conhecer. Em algum momento a gente vai irritar outros, porque nós somos luz. E esses princípios que nós temos, às vezes é quebrado, porque a gente não quer gerar incômodo, porque a gente não quer gerar transtorno no lugar onde a gente está. Eu lembro que a minha filha, pastor, com 5 anos de idade, em Foz do Iguaçu, a Sara colocou um colégio em crise, porque chegou a época de Natal e falando sobre Natal e tal, ainda estava tendo aula, e ela chegou para mim e disse, pai, só um minutinho. Eu segurei a mochila dela, a escola dela era de frente para a nossa casa, né, pro condomínio que eu morava em Foz. Ela correu e voltou com a Bíblia dela, uma Bíblia pequena, debaixo do braço. Eu lembro como se fosse hoje, cabelo trançadinho, pequenininha. Falei, filha, mas por que você está levando a Bíblia para a escola? Agora é tempo de você ir aprender sobre a escola. Ela falou, não, papai. Ela falou, eu estou indo para a escola e eu vou mostrar a minha Bíblia
E como o senhor diz, a professora vai ter que abrir a Bíblia e me mostrar onde é que está o Papai Noel. Porque ela tinha dito no dia anterior e virou choratel na escola porque Papai Noel não existia. Resultado, eu tive que ir na escola, porque os próprios professores colocaram ela na frente da turma e disseram que ela ia ter que se desculpar com a turma, porque ela falou. E eu fui na escola, pastor Fernando. E aí, quando eu fui na escola, por conta dessa situação, a professora disse para mim, olha, pai, você sabe que as pessoas têm que ter liberdade para pensar, né, ter a fé que elas têm. Eu falei, é verdade, diretora, agora a escola não é lugar para se mentir. Eu perguntei, Papai Noel existe, professora? Eu quero que o senhor me responda, Papai Noel existe ou não? Não. Eu falei, então, e o Natal qual é a data do Natal? Você pode não ser cristão, mas o Natal é uma data especificamente cristã. Então, deixa eu dizer para a senhora, a minha filha, agora a senhora vai ter que chegar diante da turma e vai ter que dizer para eles que a Sara está certa. Porque, na verdade, ela está certa. Ela pode ter uma fé que os outros não tenham. Mas o que ela está falando não é uma mentira. Então, eu digo a você assim, olha, não negociar nossos princípios e valores vai colocar a gente diante de uma rota que, às vezes, vai gerar um pouco de incômodo. O segundo ponto que eu gostaria de deixar para vocês hoje, exercite todo para manter o teu posicionamento, que você exercite todos os dias a prática de oração e leitura bíblica. Porque eu e você precisamos ser confrontados com a palavra de Deus. Né? Tem um teólogo, um pastor, Timothy Keller, ele diz assim, que se você, durante a semana, estiver lendo a Bíblia e orando, e você não for confrontado por Deus em alguma área da tua vida, é provável que o Deus que você está servindo é o teu próprio eu. Porque Deus sempre vai ter algo para nos confrontar. Você, pastor, sabe disso. A gente vai para a presença de Deus e antes de Deus impactar a igreja com a palavra através das nossas vidas, ele vai quebrar a gente. Spurgeon dizia que toda grande obra que Deus almeja fazer através de qualquer homem, ele primeiro vai quebrar esse pregador, ele vai quebrar esse homem. Então, querido, eu gostaria de convidar você hoje a exercitar todos os dias a oração e a leitura bíblica, para que você seja fortalecido no Senhor, para que você aprenda a desenvolver a sensibilidade para ouvir a Deus e você adquira pela palavra a coragem necessária para obedecê-lo. E aqui o último ponto que eu gostaria de colocar, pastor Fernando, é que você caminhe com quem sabe mais que você. Muitos coaches, né, querem dizer, e eu não sou contra, tá? Eu acho que tem algumas coisas bem legais assim, de coaches, mas um coach nunca vai substituir a palavra de Deus. Então, compreenda que caminhe com quem sabe mais que você. É uma frase que eles sempre dizem, né? Você quer ter uma visão de águia, ande com águia. É uma meia-verdade. Porque toda e qualquer águia no meio cristão, por assim dizer, nesse exemplo, começou pequeno. Você hoje, pastor, tem uma medida no seu ministério, eu tenho uma. Daqui a um tempo você vai ter outra. Ano que vem nós estamos crescendo um pouco mais. Mas você precisa compreender que o que você está fazendo de orar todos os dias, ler a palavra de Deus, preservar os seus valores é muito bom. Mas se você não tiver um mentor, não tiver um discipulador, que além das tuas confissões, nas tuas orações, no teu momento secreto com Deus, se você não tiver alguém que você vai prestar conta, você nunca vai saber se o teu posicionamento de fato é coerente com o que a Bíblia diz. É daí que nasce ou o extremismo ou o relaxo, no sentido de permitir determinadas coisas, que é onde você vai olhar o povo que caminhava com Josué, bem como o povo que caminhava com Elias. Eles foram se perdendo aos poucos. Ninguém sai da noite para o dia tocando o terror e vivendo uma vida de pecado. Começa com pequenas concessões. E você sabe disso. Eu e você aqui, quando você foi pastor em Céu Azul, nas nossas conversas a cada 15 dias, nós tínhamos coragem de expor um para o outro qual era a nossa debilidade, se porventura tínhamos pecado, o que nós precisávamos de oração. Então, família 659, eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, que você não negocie os seus princípios, né, os seus valores cristãos, que você conserve eles e não abra mão. Segundo, que você exercite todos os dias, o que até no metodismo é chamado de obras de piedade, né? Oração mais leitura bíblica. E que você caminhe com quem sabe mais que você.
tenha um mentor, tenha um discipulador. Você vai notar dia após dia que você vai estar crescendo. A gente acha que o crescimento tem que ser abrupto. E eu digo, quando é muito de repente esse crescimento, querido, normalmente é câncer, né? O câncer que chega do nada e de repente toma conta. O crescimento saudável, ele é constante. É a partir desse crescimento diário que aí você vamos viver uma vida extraordinária em Deus. Então, se posicione para a glória de Deus. Se posicione. Jesus disse, e eu termino com isso. Jesus disse certa vez, olhando para Jerusalém e chorando. Ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Ele diz, quantas vezes eu quis, como a galinha abre as suas asas e colocar os seus pintainhos, né, os seus filhotes debaixo, protegê-los, mas vocês não quiseram. Ou seja, vocês não se posicionaram, vocês não se colocaram no lugar que vocês deveriam estar. Que em nome de Jesus Cristo, eu e você, nesta manhã, por meio dessa reflexão, por meio do agir do Espírito Santo de Deus, possamos, então, nos posicionar em Cristo, abandonando toda e qualquer obra e prática que não edifique, que não abençoe, que não honre o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Mas Amém, que pastor Fernando? palavra, hein? Que palavra abençoada. Esse posicionamento. Até estava falando com um pastor amigo meu, amigo seu também. E Deus tem falado muito para ele esse ano sobre posicionamento. É o tema da igreja dele, posicionamento. E realmente me chamou a atenção o que ele tem falado, porque a gente está sempre buscando se posicionar. Eu estou sempre buscando me posicionar em Deus, como você disse. Eu tenho até refletido sobre isso, porque a responsabilidade que a gente tem como cristão, como líder, como pai, como mãe, a responsabilidade ela é tendenciosa, ela me joga para ela me joga para o posicionamento. Eu preciso me posicionar. Uma pessoa casada, por exemplo, ela pode até levar uma vida dissoluta, se ela quiser. Ela pode levar, ela vai ter as consequências disso. Mas a aliança do casamento vai sempre empurrar ela para o posicionamento. Ela vai estar sempre tendo que se posicionar, seja um homem ou uma mulher, se posicionar, sabendo, eu tenho uma esposa, eu tenho um esposo, eu preciso andar dessa maneira. Então, na vida cristã, é a mesma coisa. Exatamente. Então, quando a Exatamente. Porque, na verdade, para mim, esse conceito, pastor, como cristão, ele independe de cargo que a gente ocupe. Né? Por exemplo, Jesus chamou todos nós para ser pastor. Se nós lemos o teu livro, Pastores de Coração, nós seremos, não é? Mas, especialmente olhando para a palavra de Deus, nós somos chamados a ser testemunha. Então, ser testemunha, independe do cargo que você ocupe na igreja, os valores cristãos, eles precisam ser muito claros na nossa vida. Eles precisam ser latentes, né? Nós precisamos entender, se eu não estou enganado, me corrija se eu estiver equivocado, se você sabe, para mim é Moody, que diz que 5% vão ler a Bíblia, 95% vão ler você. Então as pessoas vão olhar para nós. E olhando para nós, o que é que elas veem? Eu não estou dizendo que a gente tem que suprir a expectativa das pessoas. Isso é uma outra realidade. Nós somos falíveis, somos humanos, né? Porém, essa não pode ser a desculpa, né, pastor? Como a gente vê nessa geração, e me desculpe até abordar esse assunto, eu não sei ainda do tempo aqui, mas eu creio que um grande prejuízo que nós temos hoje é a chamada hipergraça. É a hipergraça. Não, qualquer pecado que você fizer está tudo certo, Deus vai perdoar você. Eu sou do tempo, e você também, em que a palavra de Deus nos ensina que o pecado fere o coração de Deus. O pecado cria separação entre nós e Deus. Então, como casal, como o senhor citou agora, eu preciso, não é porque eu sou pastor, como homem de Deus, como um cristão, eu preciso honrar minha mulher. Eu preciso amar ela no nível que Efésios fala, que Deus vai dizer para nós através do apóstolo Paulo. Eu devo amar minha esposa como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Ele já dá a medida para que a gente não faça menos do que ele chamou. Então é um desafio para nós, todos os dias, né? Reafirmarmos esses valores, esses princípios, exercitando todos os dias. Porque quando você deixa de fazer uma vez, você pode ter certeza que começa um mau hábito. A molecada vai saber esse exemplo.
Faltou na segunda-feira na escola, pastor, não é verdade que a gente tem um sacrifício enorme para empurrar, para ir para o resto da semana? Não é assim? Diz que é. Eu digo que a gente precisa entender isso. Eu não posso abrir mão desses princípios. Por exemplo, vou citar um exemplo prático. Palavrão. Eu estudei 2 anos de psicologia. Eu te digo assim, olha, uma coisa que me marcou muito, e eu acredito muito, na questão comportamental. Se você hoje, diante de uma situação, falar um palavrão, na próxima situação que te gere esse estresse que você passou ali, o teu cérebro, que é um supercomputador, ele vai puxar aquela reação que você teve da última vez. E aí, quando você reforça de novo esse hábito, essa atitude, você cria um hábito. E aí? Esses hábitos vão ajudar a gente a se manter ou se afastar de Deus nesse posicionamento. Não é verdade? É isso aí. Então, pessoal, assuma responsabilidades que te levem a ter posicionamentos, mesmo que não sejam a sua vontade. Eu li uma frase recentemente, não lembro o autor, mas que dizia o seguinte: não confie em homens guiados pelas suas emoções. Pessoas que são cristãos porque estão sentindo de Deus só. Não, agora eu estou sentindo. Na hora que eles não sentirem também, eles vão se afastar. Na hora que eles sentirem que é hora de amar, eles amam. Na hora que eles sentirem que não é hora de amar, eles não amarão. Então, nós não somos guiados pela nossa alma, nós não somos guiados pelas nossas emoções. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Josué se posicionou, né, que esse ano, 2023, e ainda esses últimos 3 dias de 2022, seja um tempo de posicionamento para você, na sua família, na sua vida cristã, né? Seja um tempo de posicionamento. Você como um pai, você como uma mãe, especialmente na sua fé. Nós precisamos ter fé, e uma fé que move montanhas, não uma fé que é dissipada com qualquer tempestade. Uma fé que é dissipada com qualquer ventinho forte que a gente passe. Porque seguramente, né, na nossa vida nós vamos passar por momentos que abalarão a nossa vida, mexerão com o nosso coração. Nós precisamos se fortalecer. E aí, como pastor, eu quero dizer para vocês, tem pessoas de diversos lugares. Até queria pedir para você, é muito legal fazer isso aí, eu gosto bastante. Coloca aqui no comentário o nome da tua cidade. Coloca aqui no comentário o nome da tua cidade. Eu vou estar falando e vou estar vendo aqui no comentário. Na sua igreja, meu querido, se posicione. Que você que participa com a gente aqui da família 659, você seja uma coluna na sua igreja. Uma coluna da fé. Você não seja um espectador ou um criador de confusão. Não. Que você seja uma coluna, alguém que puxa a frente, alguém que sustenta esse lugar. Olha que legal, Júlio. Olha ali, cara. Começou com Toledo. Filipão, ó, Luiz Eduardo Magalhães. Medianeira, Londrina, Corbélia, Paranavaí, Corbélia. Ó, Bílio, chimarrão. Carlos É o Bílio, Barbosa. tá na Que Tailândia estado que é agora, Carlos Fernando. Barbosa, será? Que estado que é Carlos Barbosa? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é uma irmã querida, Rio que é Grande do uma Sul. irmã aqui da igreja. Pastor Guarapuava, Anderson, Itapema. Iporã, Platina, olha aí. Foz do Iguaçu, Matelândia. Ô, Billy! Ó o Billy aí, ó. Pastor Bandeirantes, Diana de Guarapuava. São Paulo, capital. Olha, alguém da capital aqui, rapaz. Rio de Janeiro, outra capital. Tá importante, rapaz. Palotina. Nossa, Itália, Fran. Aí humilhou João tudo nós aqui. Pessoa na Paraíba. Londrina, Bombinhas. Ah, Londrina agora em Bombinhas. Oh, mas que beleza, hein, Simone? Olha só. Aí sim, hein? Guarapuava, São Miguel do Iguaçu. A Elizabeth disse que é da Assembleia de Deus. Oh, que bênção. Aí, ó, São Paulo, Guarapuava. Francisco Alves. Olha, chegamos aí na fronteira mesmo, quase na fronteirinha do Paraná.
Ó, Olha João lá. Pessoa, representante nordestino aqui, João Pessoa. Aí, Isso. ó, Lorena São Paulo. Coisa boa, só gente boa. Gente boa Benção. demais, né? Glória a Deus, meu povo. Que Nós benção. vamos aqui orar por você, que você se posicione. Vai lá uma tarefinha para você. Vai lá duas, três áreas ou situações da sua vida que você precisa se posicionar. Escreve isso aí no teu caderno, na capa da tua Bíblia. Se posicione. Né? Não faça Amém. uma promessa, não. Deus e nós estamos cansados de promessa. Não É, aguentamos mais promessa. Mas faça um propósito firme diante de Deus. Como Josué dizendo assim, eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Não importa o que aconteça. Então, cada um de amém. vocês aí tenha esse posicionamento em Deus. Em nome de Jesus. Nós vamos orar, vou pedir para o pastor Júnior. Ó, para quem não sabe, isso é um chimarrão. O Júnior tá Ah, é. no microfone dele não, tá? É um chimarrão. Eu vou colocar o Uma benção. código aqui, vocês prestem atenção, tá? Enquanto isso, o pastor Júnior vai orar por nós. Amém. Vamos orar. Vamos. Pai querido, nós queremos, diante da tua santa e Amém, bendita Jesus. presença, prostrar os nossos corações diante de ti. Amém, Senhor. Pai, nós que não éramos povo, fomos feitos povo, segundo a tua palavra. Amém. E, Senhor, nos ajude. Esse é o meu pedido nesta manhã. Nos ajude a nos posicionar Amém. segundo a tua sagrada escritura, a tua palavra, que é a única verdade para um cristão. Nós não estamos, Pai, mais hoje desejosos de viver, Senhor amado, segundo as tais verdades desse mundo. Nós queremos viver a verdade do teu evangelho, porque é o evangelho que é poder de Deus para a salvação. Por isso, Senhor, nesta manhã eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor alcance a minha vida, a vida do pastor Fernando, Senhor, as nossas famílias, mas, Pai, a família de todos aqueles que participaram, Senhor, seja o tempo que tenham ficado nesta live. Aqueles, Pai, que vão assistir depois, Senhor. Pai, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor os abençoe com toda sorte de bênçãos. Amém. Que em nome de Jesus o Senhor dê graça para que aqueles que têm tido debilidade em alguma área para se posicionar, que o Senhor dê graça a eles. Para que em nome de Jesus Cristo, Senhor amado, possam vencer e que nós possamos vencer toda e qualquer área, toda e qualquer circunstância que por vezes tem sido difícil. Pai, nós somos falíveis, somos pecadores e reconhecemos que precisamos do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor derrame sobre nós uma unção nova. Pai, que nós sejamos levantados como um exército de homens e mulheres que exercitam dia após dia os princípios e valores do reino de Deus. E que para a glória do teu nome nós sejamos conhecidos não porque falamos apenas de uma fé que professamos, mas porque a vivenciamos e essa fé é o diferencial do mundo. É uma fé que nos leva a orar pelos nossos inimigos, que nos leva, Pai, a oferecer a outra face, que nos leva a dar pão ao que tem fome, dar água ao sedento. E por isso nós pedimos, Pai, que dia após dia o Senhor nos dê graça para que não venhamos manchar o teu nome, não venhamos manchar o evangelho, mas que nos posicionemos de tal forma, de acordo com a tua palavra, e as pessoas, Senhor amado, possam ver que levamos a sério a fé que professamos, que não negociamos princípios, e por isso desfrutamos do melhor do Senhor nessa terra. O Senhor nos assegurou que é em ouvir o Senhor e te obedecer que nós viveríamos e experimentaríamos o melhor dessa terra. Amém. Por isso, Pai, queremos viver dia após dia aqui, com os olhos fitos nos céus, fazendo, meu Deus, o que o Senhor nos chamou, que é abençoar, que é manifestar o teu reino, o reino do amor, para a glória do teu santo e bendito nome. Eu peço uma bênção especial sobre, Pai, os casais, como o pastor Fernando colocou aqui agora. Pai, a gente precisa se posicionar também nos nossos casamentos, que em nome de Jesus, cada qual com o seu casamento. Possa ali então, Pai, com a sua esposa, a esposa com o seu marido, possa, Senhor amado, ali ser alguém que ama e porque ama serve, e serve da melhor forma possível.
que o nosso cônjuge veja Cristo Jesus em nós e o Senhor seja glorificado, para que os filhos, olhando para os pais, possam ter temor ao Senhor e ver que existe um Deus, o verdadeiro Deus em Israel, em o seu povo, que em nome de Jesus em tudo, seja por palavras e atitudes, nós possamos então testemunhar o teu amor e a tua graça, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meu Graças a povo. Deus. Muito obrigado pela presença de vocês. Pastor Júnior, muito obrigado, meu querido. Deus Tamo abençoe junto. você e sua família aí. Vou aprender com você, viu, a lidar melhor com isso aqui. Eu vou criar alguma coisa também aí, Tamo junto. mas vou querer estar junto com você, Pode viu? contar Você é comigo. o meu professor. Você é o meu professor nessa área aí. Tamo junto. Tá bom. Fica com Deus. Abraço. Abraço, querido.